Então, nós vamos iniciar nossa aula, Bu Naterhila. Foca aqui hoje a conversação com alunos que já entendem o hebraico de alguma forma. Então, nós vamos aquecer um pouquinho essa conversação. A conversação, ela exige um pouco de entendimento do que se quer no momento. Então, existe o texto e o contexto. Mas, na conversação, você tem também o momento das coisas. Por exemplo, aqui nós temos três formas de abordagem da primeira entrada na conversação, quando você encontra alguém até já conhecido. Você tem a forma de falar mais jovial, uma forma mais coloquial e tem uma forma mais tradicional para os métodos religiosos. Nós temos aqui três figuras aqui. A conversação é mais fácil do que aprender o hebraico tradicional. Madua, por quê? Madu, Jonathan, por que, Jonatas? Porque na conversação você só precisa desenvolver o seu ouvido. A leitura, ela é posterior. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, a maior parte, não é a menor parte, a maior parte das pessoas em Israel aprende primeiro a conversação. A maior parte são adultos que saíram e migraram, voltaram para Israel. Pessoalmente, eu tenho muitos alunos que foram morar em Israel, graças a um bom método do curso Aleph, e já chegaram bem posicionados. Mas a maioria das pessoas em Israel, elas começaram na conversação, aprendendo a conversar. E é o que você vai aprender aqui, pelo menos em boa parte. Bom, aqui nós temos três níveis, então prestem bastante atenção, silêncio no microfone. Aqui na parte de cima, nós vamos ter, deixa eu colocar aqui esse pincelzinho vermelho aqui para passar para vocês. Nós temos uma jovem mulher conversando com um rapazinho. E ela chega para ele, você pode ler no hebraico, está pontuado. O mínimo que se pode ter para participar da conversação online é uma leitura de hebraico pontuado. Se você não tem ainda essa leitura, recomendo o nosso curso básico. Tem um curso completo e tem um básico, mas o básico ninguém pode deixar de ter. E ela chega assim para ele, Marroler. Eu vou tentar falar de duas maneiras. Eu vou falar uma leitura silábica, só para a gente aquecer, e depois eu vou falar uma leitura medubérica, bem falada assim, velocidade normal. Ma ou ler? Ela pergunta aqui em cima. E ele responde: carra, 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 carra. Ou seja, ela está perguntando assim: e aí, como que você está indo? Como você tem passado? Esse rolé vem do verbo que significa andar. Laleret, ani roler. E aí eu ando. Como eu ando é como eu estou indo. E ela pergunta: como você está indo? E ele fala: carra, carra. Ou seja, mais ou menos. Eu estou mais ou menos. Já aqui embaixo, nós vamos ter conversação, ou melhor, uma introdução de conversação, já de uma senhora conversando com um jovem, bem jovenzinho, um menino, e ela de Catano, um meninozinho. Ela fala assim, Manishma. Já não tem pontuação aqui, que é para os alunos que trabalham com a gente, já sabe como que funciona. A gente começa com os pontinhos, como uma bicicleta anda, uma bicicleta novinha, uma pessoa que vai começar a andar de bicicleta, ela anda com a bicicleta com rodinhas, e depois a gente vai tirando. Você que não tinha esse conhecimento, essa metodologia, vai ficar impressionado como você vai estar lendo daqui a pouco sem os pontinhos, as vogais. E ela pergunta assim, Manishma, Manishma, serve para a mesma abordagem, como eu falei para vocês, o contexto é importante na hora da leitura. Agora, na conversação, o tempo, a emoção conta muito. O ambiente. E ela fala assim, ó, o que é que há? Como você está? Literalmente, isso aqui significa o que se tem ouvido por aí. O que você tem ouvido por aí? E ele responde, ah,
Iofi, Iofi, legal. Como uma criança responderia? Você pergunta para a criança, como você tá aí? Tá tudo bem, legal. Dá ponto assim, porque respondeu. Agora, o mesmo entendimento aqui com esse pessoal mais tradicional, ó, uma pessoa de mais idade, e ele pergunta para um religioso. Ele já faz uma pergunta muito interessante do ponto de vista cultural. É uma pergunta muito interessante. Ele fala assim, ó, Mashlom Ha. Mashlom Ha. Ele pergunta. E o religioso responde, Baruch Ha-Shem. Baruch Hashem. Literalmente, esse senhor perguntou, como você está? Ou, mais religiosamente, como vai a sua paz? A gente vai falando sobre isso no desenrolado das aulas, porque a paz é o caminho do quem anda com a mentalidade hebraica. É a plenitude, como está a sua plenitude? E ele pergunta, como vai a sua paz? E ele responde, ó, glória a Deus. Se ele está glorificando a Deus, está tudo bem, ou mesmo que não vá tudo bem, ele está glorificando. Ele fala, Baruch Hashem, literalmente, bendito seja o nome. Aí ele fala, Baruch Hashem. Então você tem aqui três tipos de abordagens na conversação. Uma coloquial, uma mais coloquial ainda e uma tradicional puxada para religiosidade. Você tem a mulher que pergunta marroler, marroler, e tem um jovem que responde carra, carra, mais ou menos. Você tem uma senhora que pergunta assim manishma e tem um jovem que responde legal, yofi. E tem o tradicional que vai falar mashlomha e vai ouvir o religioso Baruch Hashem.